Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do curso Educação Matemática Crítica nos Processos de Ensino e Aprendizagem. Sou a professora Mariana César e estarei com vocês ao longo desta aula. Vamos lá? O tema a ser tratado nesta aula é tarefas exploratórias e investigativas. Mas o que será abordado? O que são tarefas exploratórias e investigativas para que possamos compreender a diferença entre uma exploração e uma investigação? O que são tarefas abertas e fechadas para que possamos entender que as tarefas abertas nos proporcionam melhor trabalho de exploração e de investigação, diferentemente das tarefas fechadas, e, por último, a relação do estudo de tarefa com os ambientes de aprendizagem. Neste tópico, estaremos relembrando a respeito das diferentes referências à tarefa e dos paradigmas de ensino. As tarefas de exploração e de investigação têm a característica de requererem sempre um trabalho atento de interpretação da situação. Isso porque essas tarefas servem principalmente para promover o desenvolvimento de novos conceitos e para aprender novas representações e procedimentos matemáticos. As tarefas exploratórias apresentam situações que permitem um fácil envolvimento da generalidade dos estudantes. Já as tarefas investigativas apresentam situações no contexto matemático mais sofisticado, com um considerado grau de desafio matemático. Além das características das tarefas como exploratórias e investigativas, nós temos também as tarefas abertas e fechadas. As tarefas abertas comportam um grau de indeterminação significativo do que é dado, no que é pedido ou em ambas as coisas. Esses tipos de tarefa requer uma maior interpretação por parte dos estudantes. Já as tarefas fechadas são aquelas onde é claramente dito o que é dado e o que é pedido. Então, a interpretação, a busca por diferentes formas de resolução, por diferentes ideias, ela não é tão necessária nesse tipo de tarefa. Para que possamos compreender melhor esses conceitos, eu trouxe aqui um exemplo, trabalhando com Tangram. O Tangram é um jogo, ele é formado por 7 peças, entre triângulos, quadrado e paralelogramo. E com o Tangram, nós podemos desenvolver diferentes tarefas e abordar diferentes conteúdos matemáticos. Podemos trabalhar com formas geométricas, características dessas formas, podemos trabalhar com área, perímetro, frações, porcentagens, ou seja, o Tangram nos permite uma exploração dentro do contexto matemático. O exemplo que eu trouxe é o Tangram, já todo encaixado com as peças, e nós vamos considerar que esse Tangram tem uma unidade de área. E a partir dessa uma unidade de área, nós vamos buscar encontrar a medida das áreas dos diferentes triângulos que compõem esse Tangram. Então, a primeira que se pede, qual a medida da área que os dois triângulos grandes representam? Então, quando eu junto o triângulo vermelho com o triângulo laranja, nós podemos observar que eles representam metade da área do quadrado, ou seja, 1/2. Qual a medida da área de cada triângulo grande? Se eu pensar em cada triângulo desses separadamente, nós podemos observar que eles representam 1/4 do quadrado, ou também podemos dizer que eles representam metade da área dos dois triângulos, ou seja, 1/2 dividido por 2, que é igual a 1/4. Agora, pensando no triângulo médio, esse que está na cor amarela, qual a medida da área de cada triângulo médio? No caso, no Tangram, nós temos apenas um triângulo médio, né? Pensando no triângulo amarelo.
Mas se nós observarmos, o triângulo amarelo é metade do triângulo vermelho. E o triângulo vermelho tem como área 1/4. Então, a área do triângulo amarelo vai ser 1/4 dividido por 2, ou seja, 1/8. Pensando isso em relação ao quadrado, o triângulo amarelo representa 1/8 da área do quadrado. A tarefa apresentada, ela pode ser caracterizada como uma tarefa exploratória, que ela vai permitindo ao aluno um processo de exploração a partir de uma informação dada. Observe que o problema nos traz como informação a área do quadrado, mas ele não apresenta a área de nenhuma das formas geométricas que constitui esse quadrado. Então, o aluno ele tem que ir explorando, observando cada triângulo, o que cada triângulo representa como parte dos triângulos anteriores ou como parte do quadrado, para conseguir determinar a área desses triângulos. Ou seja, esse tipo de tarefa, ela proporciona uma exploração. Além disso, ela é uma tarefa aberta, porque ela vai perguntando a respeito das áreas desses triângulos, mas ela não dá necessariamente todos os dados e não quer necessariamente uma resposta ou um raciocínio único, no sentido de que eu posso ir determinando essas áreas pensando nos triângulos, assim como eu posso ir determinando essas áreas pensando o que cada triângulo representa em relação ao quadrado. Esse tipo de tarefa faz referência à semi-realidade, lá nos ambientes de aprendizagem que nós já aprendemos. São 6 ambientes de aprendizagem. Os que fazem referência à semi-realidade podem ter como prática o paradigma do exercício ou os cenários para investigação. Uma tarefa que faz referência à semi-realidade, que é pautada no paradigma do exercício, o principal foco vai ser apenas o ensino de conceitos, exemplos, exercícios e correção de exercícios, que não é necessariamente o foco desse tipo de tarefa apresentada. Esse tipo de tarefa requer um trabalho com os cenários para investigação. Nessa perspectiva, os estudantes são orientados pelo professor a desenvolver suas próprias ideias na exploração ou investigação. Ainda trabalhando com o Tangram, agora nós vamos ver um exemplo de tarefa investigativa. Seguindo o mesmo raciocínio anterior, tendo como unidade de área uma unidade para o quadrado completo, nós já vimos que a medida da área dos dois triângulos grandes é 1/2, porque representa metade do quadrado. Já a medida da área de cada triângulo grande é 1/4, porque representa metade da área dos dois grandes juntos, ou também podemos pensar que representa 1/4 da área do quadrado. Qual a medida da área de um triângulo médio, no caso o amarelo? Já vimos que ela representa 1/8. Por quê? Nós podemos pensar que ela representa a metade do triângulo vermelho ou do laranja, assim como 1/8 da área do quadrado. Se continuarmos pensando nas áreas dos triângulos e agora pegando o triângulo menor, o que está na cor verde, o triângulo menor é metade da área do triângulo amarelo, que é o triângulo médio. Então, seria 1/8 dividido por 2, que é 1/16. Então, o triângulo verde representa 1/16 da área do quadrado. E assim sucessivamente, se formos pensar, por exemplo, em pegar o triângulo menor, que é o triângulo verde, e dividir ao meio, e pensar nessa área, então nós teríamos que a metade da área desse triângulo verde é 1/32, porque representa
1 sobre 16avos dividido por 2. Observe que encontramos uma sequência que possui uma regularidade. Como podemos representar essa regularidade de forma generalizada? Como 1 sobre 2 elevado a n, com n maior ou igual a 1. Ou seja, quando n é igual a 1, eu tenho como área 1 sobre 2, que é a medida da área dos dois triângulos grandes juntos. Quando n é igual a 2, eu tenho 1 sobre 4, que é a medida da área de um triângulo grande. Quando n é igual a 3, eu tenho 1 sobre 8, que é a medida da área do triângulo médio, ou seja, esse triângulo na cor amarela, e assim sucessivamente. Esse tipo de tarefa é uma tarefa investigativa, porque ela vai nos apresentando uma regularidade e nos proporciona, a partir dessa regularidade, generalizar uma expressão que pode nos informar a medida da área de todos os sucessivos triângulos que nós formos constituindo ao longo da tarefa. Além disso, essa tarefa ela é aberta, porque ela comporta um grau de indeterminação significativo. Ela não dá necessariamente todos os dados para que se chegue no cálculo de área. É necessário ir construindo por meio de um processo de sequência de regularidade. A respeito dos ambientes de aprendizagem, esse tipo de tarefa faz referência à semi-realidade, pois o Tangram é entendido como um jogo e todo jogo é caracterizado como algo relativo à semi-realidade do aluno. E, além disso, para se trabalhar com esse tipo de tarefa, é importante e necessário que o paradigma de prática de ensino seja os cenários para investigação. Isso porque as tarefas investigativas permitem formular novas conjecturas, testá-las e validá-las, o que seria um pouco mais complexo se nós estivéssemos trabalhando com o paradigma do exercício, que é baseado na apresentação de conceito, de exemplo e de reprodução desses exemplos. Além disso, o foco das tarefas em ambientes como o paradigma do exercício é o certo ou errado e a resposta única. Então, não se tem muito um processo de construção dialógico onde os alunos são convidados a trabalhar como investigadores. Agora, a respeito das tarefas fechadas, eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam compreender o que são esses tipos de tarefas. Então, nós temos aqui, ganhei 150 balas, dei 45 a Maria e 36 para a Andréia. Com quantas fiquei? Esse tipo de tarefa, ela não traz um grau de complexidade. Ela é uma tarefa simples. Ela apresenta os dados e pergunta o que se quer no problema. Então, não precisa se ter uma interpretação mais aprofundada, buscar recursos matemáticos, testar, conjecturar para poder responder esse tipo de tarefa. Esse tipo de tarefa faz referência à semi-realidade, porque a ação de comprar balas é uma ação muito comum no cotidiano dos alunos, por isso que ela é considerada semi-realidade. Por isso que a ideia do semi-realidade está no fato de apresentar uma ação que é desenvolvida pelos estudantes, mas no problema não são necessariamente os estudantes que estão desenvolvendo esta ação. Já na letra B, a gente tem um tipo de questão, um tipo de exercício que diz determine a área do retângulo. Nós podemos observar que esse tipo de exercício não traz nenhum grau de complexidade, porque ele já apresenta a medida da base, inclusive identifica quem é a base do retângulo, apresenta a medida da altura,
É só o aluno saber qual é a fórmula para se determinar a área do retângulo. Então, não apresenta nenhum tipo de complexidade. Então, é uma tarefa mais fechada. Também não permite muitas discussões, né? Reformulações, questionamentos. A respeito das referências, eu até coloco uma interrogação, porque a ideia de se calcular área é uma ideia muito cotidiana, tá? No entanto, não se tem uma contextualização nessa problematização. O aluno não sabe para que se está calculando essa área, né? Onde nós calculamos área, para que calculamos área. Então, por isso que entra a ideia, olha, o cálculo de área faz referência a uma semi-realidade, né? No cotidiano, calcula-se áreas. Mas se o objetivo da tarefa é apenas utilizar a fórmula, não tem necessariamente essa relação cotidiana. Então, ela estaria mais relacionada à ideia da matemática pura do que da semi-realidade. Já o terceiro exemplo, resolva a equação, é um exemplo que a gente encontra em muitos livros didáticos, né? Também é uma tarefa fechada, não se tem muito o que fazer aqui diante do que a tarefa pede. É uma tarefa que faz referência à matemática pura, porque a ideia aqui é determinar quem é esse x. Esse x pode ser determinado pela resolução da equação ou pela substituição de valores para x. Então, não se tem muito o que desenvolver com esse tipo de exercício da forma como está proposto. No entanto, o professor ele pode trazer em todas essas três tarefas, ele pode apresentar problematizações além do que essas tarefas pedem. E a partir dessas problematizações, ele pode caminhar nos diferentes ambientes de aprendizagem, inclusive adotando práticas de ensino diferenciadas. Se o objetivo, por exemplo, na letra B é só aplicar a fórmula e analisar se o aluno soube multiplicar 10 vezes 5, a prática de ensino vai ser o paradigma do exercício. Agora, se o professor ele traz uma problematização em cima desse contexto, trazendo questionamentos a respeito de por que calculamos área, se existem formas diferentes de se calcular a área sem necessariamente se utilizar a fórmula, ou seja, propondo explorações ou investigações para os estudantes, ele pode se adentrar no trabalho com os cenários para investigação. Obrigada pela atenção e bom estudo!